Glória a Jesus. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Quantos estão alegres, diga graças a Deus. Uhul! Estou aceso, hein? Amém? Aleluia, Jesus. Sua glória. Hoje vamos ser tratados pelo Senhor nesta manhã, de sermos instruídos através de nós conhecermos de como usar o sistema de saúde, amém? Isso é muito importante e muitas das vezes nós não temos o resultado esperado por justamente não termos o conhecimento que vai ser dado hoje, amém? Aleluia, glória a Jesus. Convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 5. Tiago 5,13 diz assim a palavra do Senhor: vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Aleluia. Que possamos ter sensibilidade, irmãos. Quando a gente fala sobre saúde, a gente tem que ter sensibilidade, amém? Para que possamos ser pacientes e que possamos ser ajudadores também, amém? Feche teus olhos, ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado a Deus querido por esta manhã, Senhor, por estarmos na tua casa e por sermos tratados pelo Senhor nesta manhã de uma maneira muito especial, ó Deus. Queríamos colocar nas tuas mãos os seus filhos que vão ser usados pelo Senhor para trazermos, ó Deus querido, conhecimento, para que o teu nome venha a ser glorificado, ó Deus amado, na saúde, Senhor. Agora, Deus querido, recebe os louvores da tua igreja, abençoa, Deus querido, o teu povo, coloca por terra toda interferência, tudo aquilo que se opõe, ó Pai, do teu povo ser instruídos nesta manhã, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Abençoa a liderança desta casa, assim como todas as igrejas, ó Deus amado, que estão com sinceridade com o Senhor, de levar, ó Deus querido, a tua palavra, de sermos, ó Deus amado, canal do teu fluir, ó Deus, para aqueles que estão precisando, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que todo mal caia por terra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Para pegar suas mãos, declare com vim para adorar-te, vim para prostrar-me a ti, Senhor. Ele é totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, 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 oh aleluia, Senhor. Ele é maravilhoso. Quantos têm um coração grato aqui nessa manhã? Quantos podem agradecer ao Senhor por estar aqui, por essa manhã tão linda que Ele fez, por esse calor? Quantos podem ser gratos por isso nessa hora, em nome de Jesus? Pega suas mãos, começa a falar com Ele, começa a agradecer a Ele. O ano está se findando. Quantos podem agradecer por ter passado por um ano, mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, mas o Senhor está aí contigo, te guardando, te protegendo, te cuidando. Quantos podem agradecer a Ele nessa hora? Quantos podem agradecer? Quantos podem adorar a Ele com as suas palavras? Erga a sua voz, meu amado, em nome de Jesus. Oh, aleluia.
Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Aleluia, aleluia, Senhor. Declare mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Pode tomar o teu assento, igreja. Amém. Bom dia, amados. Graça e paz. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida, de estar aqui nessa manhã, para poder receber um pouco de ensinamento, né? Nós aprendermos juntos, porque essa questão de saúde, outras questões, não só de saúde, que o povo de Deus precisa estar inteirado, e muitas das vezes nós deixamos de lado, entendendo que a gente só precisa se preocupar com Bíblia. Não estou dizendo que não precisamos nos preocupar com Bíblia e com a presença de Deus. Isso é essencial na vida do crente. É oração, Bíblia e presença de Deus, certo? Mas nós estamos vivendo neste mundo físico, material. Então, nós precisamos buscar conhecimentos desse mundo também. Eu estou fazendo uma matéria na faculdade e um dos pontos que me chamou muita atenção foi que o professor falava o seguinte: você pode ter todo o conhecimento na sua área, você pode ser o bambambam, o expert na sua área, mas se você tiver conhecimento somente na sua área, você não consegue desenvolver dentro de uma empresa. Então, a grande realidade é que a gente precisa conhecer de tudo um pouco. Nós precisamos aprender. E nós, como povo de Deus, a própria palavra de Deus diz, como o evangelista Luiz falou aqui, que eu proibi ele de usar o versículo, né? É um versículo bem conhecido que a gente sempre cita, né? Oséias 4, eis que o meu povo está sendo arruinado, está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos buscar conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos buscar conhecimento das coisas que estão à nossa volta também. Questão política, a questão jurídica, a questão de saúde, questão social, tudo isso a gente precisa estar informado. A gente não pode viver alienado no mundo que nós estamos. Nós precisamos estar informados. Entendeu? Então, quando a gente não tem essa informação, o que acontece? Nós deixamos de lado muitos direitos nossos, muitas coisas que é obrigação do Estado nos servir, nós deixamos de lado. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde, e eu vou falar especificamente do Conselho Municipal de Saúde, eu vou falar bem rapidinho. Tem muita coisa para falar do Conselho. Ontem eu estava lendo a lei que cria o Conselho, o histórico do Conselho de Saúde, é muita coisa. Então, eu fiz um apanhado bem rapidinho, para a gente também ter bastante tempo de ouvir a Dona Dulce, ouvir a Carlinha, ouvir a TM, que também vai falar sobre regulação, né? A Dona Dulce sobre o SUS, TM regulação, e a Carlinha sobre o Novembro Azul. Então, assim, eu fiz um apanhado bem rapidinho, para eu logo passar para ela. 10 minutos aqui eu resolvo tudo, né? E às vezes a gente pega esse versículo, eis que o meu povo está sendo destruído, arruinado, porque lhe falta conhecimento. Às vezes as pessoas acham que a gente está pegando um pedacinho do versículo e tirando do contexto para usar a favor de alguma coisa. Não. Se a gente for lá em Mateus 22, Jesus também ele fala lá em Mateus 22, assim, porém, Jesus respondeu dizendo, errais não conhecendo as Escrituras. Quando Jesus está falando aqui das Escrituras, ele está falando de conhecimento também. Está falando que nós estamos errando porque tem faltado conhecimento. Então, vamos lá. Conselho Municipal de Saúde, tá? É o CONSAI. A abreviação, o slogan do conselho é esse, CONSAI, com M,
Conselho Municipal de Saúde de Itaguaí. Tá? Ele foi criado, uma lei que foi feita na Câmara Municipal, foi aprovada e foi criado o Conselho Municipal de Saúde. O que é o Conselho Municipal de Saúde, amados? É um controle social. É um órgão deliberativo, onde são apresentadas as propostas para a saúde, né, são feitas prestações de conta da saúde, existem alguns relatórios que são apresentados ali, e o Conselho precisa dar um parecer desses relatórios. E quando o Conselho dá o parecer favorável, tudo segue tranquilo. Se houver alguma coisa, alguma desconfiança, algum erro até mesmo de digitação, um erro de apresentação, o Conselho normalmente não dá o parecer favorável, ele pede para que seja arrumado aquilo ali, consertado aquela questão ali, e volta, então, para ser apresentado ao Conselho. Tá? Então, vamos lá. O Conselho é o controle social, e ele pode ser feito o quê? Todo o controle social, tirando o Conselho, todo o controle social ele pode ser feito individualmente por cada cidadão. Você tem acesso à página de transparência na internet. E você pode acessar lá a página de transparência do governo e ver o que está acontecendo. O Conselho, ele recebe tudo isso e vai fazendo ali as análises ali e aprovando. Tá? Então, esse Conselho é um grupo de cidadãos formados ali por gestores, por usuários, por trabalhadores da iniciativa privada, né? Então, assim que é formado o Conselho. E o Conselho, ele não pode ser formado assim, a sua maioria pelo pessoal do governo. Não. A maioria, usuário. Quem são os usuários? Somos nós, tá, gente? Usuários somos nós. Aí tem os gestores, que é o pessoal do governo. Então, vamos lá, um Conselho Municipal de Saúde com 14 conselheiros. Ele pode ter 9 gestores? Não pode, porque tem a paridade, tá? Precisa estar dividido. Então, vão ser 50% aqui do governo e os outros 50% de usuários e ali os outros trabalhadores. Tá? Aqui eu anotei, aqui eu vou ler aqui, senão eu me perco. Os conselhos são espaços públicos de composição plural e paritária entre Estado, sociedade civil, de natureza deliberativa e consultiva. Por que consultiva? Tudo que a Secretaria de Saúde vai fazer, que envolve verba, que envolve prestação de conta, o Conselho tem que deliberar sobre isso, tem que decidir. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, até o bispo anunciou aqui na igreja a inauguração do mamógrafo, não foi? Essa questão do mamógrafo, vou explicar para vocês o que aconteceu. Lá atrás, o município estava sem o raio-x, o único raio-x do município estava quebrado. E aí, o que o prefeito fez? Através do secretário de Saúde, solicitou uma verba ao governo para que pudesse comprar esse raio-x. Só que esse trâmite é um trâmite muito demorado. As pessoas pensam que é assim, eu vou solicitar uma verba para o governo para me comprar um tomógrafo. Eu solicito hoje, amanhã a verba está na conta. Não é, entendeu? O negócio tem muita estrada para caminhar. Então, o prefeito solicitou essa verba para comprar o raio-x, só que ele estava vendo que estava demorando muito. O que ele fez? Ele comprou o raio-x com verba própria da prefeitura, porque essa verba vinha do governo federal para comprar o raio-x, o pedido. Como estava demorando, ele comprou o raio-x com verba própria, né? Os impostos que a prefeitura arrecada, tudo isso. E aí ele comprando esse raio-x, o pedido da verba continuava lá. E o governo federal liberou essa verba. Quando essa verba chegou para o município de Itaguaí, nós já tínhamos o raio-x comprado com verba própria. E aí, o que ia acontecer? Nós íamos perder essa verba, que ia ser devolvida ao governo federal, porque não tinha mais utilidade. O secretário de Saúde, ele apresentou uma proposta ao Conselho, precisava passar pelo Conselho essa proposta, para que essa verba que tinha vindo para o raio-x fosse transferida para comprar o mamógrafo. E aí foi apresentado no Conselho, o Conselho deu parecer favorável, a maioria, por unanimidade, o Conselho deu parecer favorável, e aí então foi todo o trâmite, foi lá, se comprou o mamógrafo, preparou a sala, inaugurou-se. Então, assim, o Conselho, dentro do município, dentro da saúde, ele tem uma importância muito grande. Agora, recentemente, a gente teve até que fazer uma aprovação ad referendo, porque não ia dar tempo de reunir o Conselho, tá? Para poder aprovar. O governo federal lançou agora o PAC aí, né? O PAC novamente, sei o quê, e vai vir um dinheiro para
para a saúde. O município de Itaguaí, ele aderiu ao PAC. E aí nós tínhamos até o dia 10 agora, dia 10 foi sexta-feira, né? Nós tínhamos até o dia 10 para aprovar no Conselho um parecer favorável para que pudéssemos estar inseridos nesse PAC, para que viesse um dinheiro para construir uma unidade, mais uma unidade de saúde no município. Só que nós não tínhamos como reunir o Conselho. Então, o presidente do Conselho, ele tem Isso, estava procurando a palavra. Ele tem autonomia de aprovar isso por ad referendo. E depois é apresentado ao Conselho. Gente, é lógico que se for alguma coisa suspeita, a gente não vai aprovar. Mas olha só, vai trazer verba para o município. Por que eu não posso aprovar? Tínhamos uma urgência. Então eu fui lá, aprovei, eu assinei, né, botei meu CPF lá, a responsabilidade é minha. E agora, na próxima quinta-feira, eu vou passar pelo Conselho, vai ser aprovado e vai estar tudo resolvido. Então, o Conselho Municipal, ele tem essa função. Quais são as funções do Conselho Municipal? É controlar através de conhecimento, tá, gente? Não é eu estou com o número da conta e com a senha, eu estou controlando, não. A nível de conhecimento, controlar o dinheiro que é usado na saúde, acompanhar as verbas que chegam do Sistema Único de Saúde e os repasses federais, participar da elaboração das metas para a saúde, controlar as execuções das ações da saúde. O Conselho tem que se reunir pelo menos uma vez por mês. Todo mês tem reunião. Na grande realidade, o Conselho ele participa de 2 reuniões mensais, podendo chegar até 3, porque é uma do Conselho e uma da Metropolitana, que existe a reunião da Metropolitana, que é a reunião dos conselhos da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, são 2 reuniões e pode haver uma extraordinária. O Conselho pode ter que convocar uma reunião extraordinária. Tá? E quem faz parte do Conselho? São, como eu falei, são os representantes das pessoas que usam o Sistema Único, os profissionais da área de saúde. Quem são esses? Farmacêuticos, médicos, enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, representantes e prestadores de serviços, né, clínicas e hospitais particulares. Hoje, no município, qual é a clínica particular que faz parte do Conselho? É aqui o SASE. Né? Hoje, quem está representando era o pastor Tomé, não sei se vocês lembram, o pastor Tomé esteve pregando aqui. Hoje, o pastor Tomé ele é diretor do Hospital São Francisco. Hoje é a Karina, que é a diretora aqui do SASE, ela que faz parte do Conselho. Tá? E os representantes da Prefeitura. Então, basicamente, o Conselho é isso. E aí tem os relatórios que são apresentados para o Conselho, e o Conselho precisa aprovar. Como eu falei, é muita coisa para a gente falar rápido e você também não associar muita coisa. Né? Então, a gente fala pouco, você associa mais. Deixa eu só achar aqui os relatórios. O Conselho ele tem que fazer uma ata de cada reunião. Essa ata é apresentada ao Ministério Público, tá? Depois de aprovada pelos seus conselheiros. Tudo que é feito, amados, é com muito controle, com tudo dentro da lei. Porque se der alguma coisa errada, a gente responde judicialmente. Né? Às vezes as pessoas acham que assim, você vai lá na reunião, participa da reunião, assina, vai embora, acabou. Não, fica lá registrado lá, você tem uma responsabilidade. Tá? E outra coisa, os conselheiros, eu já falei aqui, eles não são remunerados. Tá? Para que fique claro, os conselheiros, presidente do conselho, secretário da mesa diretora, porque tem o secretário executivo, que é funcionário da prefeitura. Né? Mas o secretário da mesa diretora, todos os componentes do Conselho não são remunerados. A gente está ali porque a gente quer ver acontecer na saúde, a gente quer ver uma mudança, a gente quer ver uma diferença na saúde. Tá? E ali o Conselho, a Prefeitura, né, a Secretaria de Saúde, ela tem que apresentar alguns relatórios para a gente, que é o relatório anual de gestão, né, tem esse é o RAG, tem o relatório quadrimestral, de 4 em 4 meses tem que ser apresentado um relatório para a gente, de tudo o que aconteceu na saúde, com gastos, com números de atendimento, com gastos de medicamento, quanto que entrou de medicamento, quanto que saiu de medicamento, tudo isso é apresentado para a gente. Às vezes, uma reunião que demora horas lá, a gente fica lá, a gente às vezes tenta até resumir, mas não dá para resumir porque são números e precisam ser conferidos. E aí a gente gasta um tempo da gente lá para fazer isso. Então, o Conselho
praticamente é assim. Tá? Hoje, o Conselho Municipal de Saúde de Itaguaí, os seus representantes quem são? Loja Maçônica Barão de Tefé, né, que é através do seu Acácio, tá? Tem a Loja Maçônica Fraternidade e Luz, tem a Associação de Moradores do Bairro 26 de Dezembro, tem a Mitra Diocesiana de Itaguaí, tem a Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, gente, viu? Glória a Deus. Tem a plenária dos conselhos comunitários, o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Itaguaí, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Fisioterapia, Serviço Social Evangélico, que é o SASE, e a Secretaria Municipal de Saúde. Então, o Conselho Municipal, basicamente, é isso. Se reúne uma vez por mês, tem todo esse trâmite, tem toda essa preocupação. O Conselho Municipal de Saúde também, ele serve para receber denúncias, tá? Tem pessoas que às vezes não sabem, vai ser falado aqui os caminhos que precisam, mas às vezes precisa até mesmo fazer uma denúncia de um mau atendimento. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa. Esse negócio de mau atendimento, na maioria das vezes, sabe o que é? Falta de conhecimento, tá? A maioria das vezes é falta de conhecimento. Ah, eu fui mal atendido na UPA. Eu fui mal atendido no São Francisco. Mas você chegou lá, você passou por uma classificação, e de repente a sua classificação não era você ficar ali no São Francisco, era para você ir para a UPA. E aí você está reclamando porque não foi atendido no São Francisco ou foi mal atendido no São Francisco. Então, assim, quando a denúncia é uma denúncia, a gente vai apurar o que foi denunciado, o Conselho vai apurar, existem comissões dentro do Conselho. Você chegou lá, Alexandre chegou lá com uma denúncia, né, de que lá na unidade básica de atendimento lá do bairro dele, está acontecendo alguma coisa errada. Tem lá alguém que está burlando lá o sistema lá de filas lá para atendimento. A gente vai levantar uma comissão dentro do conselho e nós vamos até lá apurar o que está acontecendo para constatar se a denúncia do Alexandre faz sentido ou não. A gente não vai simplesmente pegar a denúncia do Alexandre e subir para o Ministério Público, porque tudo a gente presta conta para o Ministério Público. Tá? O Conselho ele presta conta e o Ministério Público fica em cima da gente. Toda hora eles querem alguma coisa. Manda um relatório, manda um relatório. Esses dias o Ministério da Saúde, eles fizeram uma vistoria no Conselho. E aí teve um problema de uma ata lá, que eles estavam cobrando. Na época eu não era o presidente era o seu Luiz, e uma ata que, sim, deu um problema lá por causa de uma outra pessoa que criava muito problema dentro do Conselho. Deu um problema e eu tive que responder ao Ministério da Saúde. Então, assim, o Conselho Municipal de Saúde não é uma coisa simples, mas é aplicável e muito útil dentro da saúde. Tá? Então, a questão da denúncia. Você tem uma denúncia, algo assim, factível, sério, procure o Conselho Municipal de Saúde. Aonde que fica o Conselho Municipal de Saúde? No prédio da Secretaria Municipal de Saúde. Eu só não lembro o número da sala, que eu nunca olhei o número daquela sala. Eu acho que é 302 a sala. Entendeu? Mas é só chegar lá e dizer que vai no Conselho Municipal de Saúde e você vai achar a sala lá. Agora que eu parei para pensar que eu nunca olhei, 302, não é? Eu nunca olhei o número daquela sala. Então, assim, você vai lá no Conselho, vai ter uma pessoa lá, que é o Cláudio. Quem esteve aqui na Conferência Municipal de Saúde, que nós realizamos aqui na igreja, tá? É um outro evento importantíssimo, gente, tá? Da saúde. E a população não consegue entender isso e não participa. Porque nas conferências, que são realizadas de 4 em 4 anos, ali são apresentadas propostas que vão fazer parte do planejamento da saúde do município. Então, propostas que foram apresentadas aqui, saíram daqui e foram para o Estado, para a Conferência Estadual. Da Conferência Estadual foi para a Conferência Nacional lá em Brasília. Então, tudo começa aqui, no município. E a gente precisa ter essa participação, a gente precisa estar imbuído nessa situação de saúde. Porque, como eu falei no início, às vezes a gente não tem os nossos direitos porque nós não sabemos cobrar. Então, quando nós passamos a participar ativamente disso, e não é política não, tá, gente? Não é questão de, é porque eu vou para lá, que tem muita gente também que quer usar isso como política, mas não é. É você participar com o intuito social, do controle social, de você fazer valer os seus direitos e você ver acontecer na saúde. Eu vou dizer para você que a saúde de Itaguaí não está mil maravilhas.
tem muita coisa pendente para acontecer. Mas eu vou dizer para você que já mudou bastante coisa, que nós temos andado, né? Eu estou desde 2021, janeiro de 2022, na presidência do Conselho. E, assim, eu não trouxe o resumo do que aconteceu, né? O bispo até estava falando comigo, seria legal trazer o resumo do que aconteceu nesse período que você está na presidência. Mas eu sei dizer para você que a gente já conseguiu bastante coisa. Uma dessas foi a questão do mamógrafo. Uma outra coisa que o Conselho lutava muito, a unidade de saúde lá do Leandro foi inaugurada. Agora, essa questão da unidade do Chaperó, né, com esse novo PAC do governo que vai entrar, vai ser construída uma nova unidade de saúde em Chaperó. E aí vai, tem muitas outras conquistas que o Conselho, ao longo dos anos, não é eu não, tá? Agora vamos botar o Conselho no todo. Ao longo dos anos, Dona Dulce, assim, labutou muito ali no Conselho, trabalhou muito ali no Conselho, né, brigou por muita coisa, viu muita coisa acontecer, muita coisa não aconteceu e não acontece ainda, mas eu acho que a partir do momento que nós, como sociedade, nós passarmos a fazer o nosso papel de cobrar, de estarmos juntos, de participar, de você sentar numa cadeira como essa aqui e ouvir o que está sendo apresentado, de proposta, e você dizer sim ou não. Quer ver, para mim encerrar aqui, na conferência foi apresentada aqui uma proposta de hortas comunitárias. Um dos grupos apresentou aqui uma proposta de hortas comunitárias. Essa proposta não passou para entrar para a conferência, para ir para o Estado. Mas essa proposta está na mão da vereadora para virar um projeto de lei. Então, aqui dentro da igreja, né, na conferência, nós discutimos e foi oferecida uma proposta à conferência de que os terrenos baldios, né, e tal, eles fossem transformados em hortas comunitárias pelo proprietário do terreno, e esse proprietário do terreno ele passaria a ter um desconto no IPTU. Entendeu? E essas hortas comunitárias passariam a atender as famílias carentes. Então, olha só a importância da conferência e da participação da conferência. Então, quando nós passarmos a entender isso e fazer essa participação, nós vamos ter como cobrar e vamos ver acontecer as coisas dentro da saúde do nosso município. Amém? Então, quero agradecer. Passar aqui para a Dona Dulce. Dona Dulce vai trazer um pouco de conhecimento da gente para o SUS. Obrigado. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor para todos. As informações que eu vou passar assim superficial, porque se aprofundar, a gente vai levar no mínimo umas 2 horas para contar toda a história do SUS, para chegar no SUS, né? Porque o SUS não começou SUS, né? Lá atrás, em 1923, quando começou a organização de governo no Brasil, foi quando começaram a pensar na saúde da população, porque a população realmente era desamparada. Então, começou a surgir malária, essas doenças bravas aí, e não tinha nenhum sistema que cuidasse. Nós tínhamos médicos estrangeiros que chegaram no Brasil e começaram a fazer a saúde do Brasil. E o governo, na época, foi quando Getúlio Vargas ganhou, ele sentiu a necessidade de criar, em 1923, vai passar o slide aqui, vocês podem acompanhar. Em 1923, ele criou a CAP, que era Caixas de Aposentadorias e Pensões para os trabalhadores, né? Que durou até o ano de 1932, tá? Onde foi criado o Instituto de Aposentadoria e Pensão. Mudou o nome um pouco para melhorar alguns itens. Então, as CAPs são substituídas pelo IAPAS. Tá? A Caixa de Pensão foi substituída pelo IAPAS, que era uma autarquia de nível nacional centralizada no governo federal. De 1932 até 1965, foi criado, eles sempre aperfeiçoando, né? Vendo que aquele não era o ideal, pula para outro. Então, criaram o Instituto Nacional de Previdência Social, que eu acho que a maior parte conhece, né? Até antes não, mas
era INPS, passou a ter o INAMPS também. O INAMPS já dava assistência à saúde, né? Onde a gente tinha assistência à saúde. O INPS era aposentadoria. Pagou, vai se aposentar, tem a lei que apresenta. O INAMPS já foi criado o sistema de assistência à Previdência Social. Quer dizer, a Previdência Social passou a montar os seus postos de assistência, onde você tinha consulta, fazia alguns exames, e isso em 1977. Quando foi em 1982, já mudou, de novo mudou, que viu que não era ideal, precisava de melhorar. Então, houve a implantação do PAIS, que era o Programa de Ações Integradas, com ênfase na atenção primária, sendo a rede ambulatorial pensada como porta de entrada, que até hoje isso funciona. A atenção básica é que não deixa a gente chegar lá no terciário, porque a saúde é uma pirâmide que eu não cheguei a fazer. O embaixo é primário, no meio é secundário e em cima é o terciário. Então, primeiro a gente tem que estar aqui embaixo, fazendo a nossa prevenção, nossa promoção na saúde, para que a gente evite chegar lá em cima, onde a saúde é muito cara e o dinheiro do SUS é muito pouco para pagar aquele tratamento lá em cima. Então, é muita luta, né? O usuário sofre muito para chegar num tratamento na oncologia, no implante de um órgão, né? No TRS, que é o tratamento renal substitutivo, tá? Em 1982, né, que foi criado esse programa para tratar da ambulatorial, que era a parte da atenção primária. Daí, 4 anos, aconteceu a conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. As conferências têm uma importância, gente, muito grande, porque é delas que saem todos os projetos para melhorar a nossa vida. Quem não participa da conferência, ele fica muito aquém do que derem a ele. Ele não pode nem optar em nada, porque ele também não contribuiu. Então, nós temos a obrigação de contribuir na saúde, participando do planejamento, porque é a obrigação do governo planejar o que vai fazer durante 4 anos. E o Conselho faz parte, porque o Conselho, o pastor Ivan não quis falar isso, mas ele é cogestor. Ele trabalha junto com o gestor. O que a saúde quiser fazer, se o Conselho falar, não, isso não é bom para a gente, não vai sair, porque o Ministério não aprova, o Tribunal de Contas não aprova, ninguém aprova. Não, o Conselho é contra, tem que saber por quê. E o Conselho vai ter que explicar, não, isso não é isso que a minha cidade precisa. Isso aí está fora, não vai atingir o público-alvo. Então, precisa ser planejado. Tá? Então, quando foi em 1986, aconteceu a Conferência Nacional, foi a 8ª conferência, com propostas de criação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é reconhecido mundialmente. É o melhor sistema que a gente tem. Tem muita coisa a ser melhorado, mas ainda é o melhor sistema, onde nós temos do cuidado com a hipertensão até o implante de órgãos. Tá? Isso no mundo todo, se vocês forem, até nos Estados Unidos, que hoje é top lá em cima, vocês não vão encontrar esse tipo de coisa, tá? Então, vamos lá. Então, quando aconteceu a Conferência Nacional, foi criado o SUDES, que depois passou a ser SUS. O SUDES era o Sistema Único Descentralizado de Saúde. Por que descentralizado? A saúde era centralizada toda lá no Ministério e toda do Estado. O município nosso não existia nem Secretaria de Saúde. A gente não tinha Secretaria de Saúde. Quem montou ela foi a gente quando veio o SUS. Entendeu? Aqui nós não tínhamos. Você procurasse a prefeitura para cuidar da sua saúde, você ia ficar a pé. Você tinha que ir para o posto de saúde, onde eu comecei meu trabalho em 1974, que eu estou na saúde desde o dia 2 de outubro de 1974. Então, 49 anos já, né?
Então, vamos lá. Então, começou a história do SUS no 1987. Quando foi em 1988, a Constituição Federal, né, porque quando houve a Conferência Nacional, também havia a necessidade de se fazer a Constituição Federal, que era muito antiga e não preconizava nada de bom para o país. Então, veio a Constituição Federal, que criou as leis todas que nós temos hoje aí, tanto na polícia, tanto no Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura, veio tudo através dessa Constituição. Então, em 1987, quando criaram o SUD, foi criado o SUD e começou a chamar a gente do Estado para saber que a gente ia ter que criar tudo aqui no município. Em 1988, a Constituição Federal preveu, nos seus artigos do 196 até o artigo 200, é uma seção específica para tratar das políticas de saúde, onde diz que o cidadão tem direito, né, e é dever do Estado fazer todas as suas necessidades dentro da saúde. Tá? Então, aí sim começou a história do SUS, com a lei orgânica em 1900. A promulgação da Constituição foi no final de 1988, e aí começou os ministérios a se organizarem. Então, em 1990, veio a Lei 8080, de dia 19 de setembro, que é a Lei Orgânica do SUS. É a lei que criou todo o direcionamento do SUS. É uma lei bem grande, mas quem quiser, tiver disponibilidade, pode, de vez em quando, dar uma lida, aonde fala que o município iria receber verba federal para gerenciar a saúde dentro do seu município. Só que deveria ter o fundo municipal e, principalmente, o Conselho Municipal. Se o Conselho Municipal deixar de existir, para de vir verba do federal aqui para a saúde, e do Estado também. O município vai ter que arcar sozinho com todo o recurso que precisar na saúde. Por quê? Porque o SUS é tripartite. Tem 10% dos impostos arrecadados no Brasil vem para a saúde, é destinado à saúde. O Estado, 12% é destinado à saúde. E, no município, 15% de todos os impostos arrecadados é destinado à saúde. Sendo que todos os municípios, nenhum município consegue aplicar só 15%, né? Ele aplica de 30% até mais dos impostos. Porque a saúde é cara, gente. A saúde não é barata, a saúde é muito cara. Você, hoje, para ter um médico ali no São Francisco, ele ganha numa média de R$15.000. Aí você precisa de quantos médicos fazendo? 3 médicos fazendo plantão 7 dias de médico. Então, a folha é cara, a folha da saúde é cara. Vamos lá, voltando aqui. Então, em 1990, veio a lei orgânica, e aí os municípios começaram a se estruturar. Ela dispõe sobre as condições para a promoção, para a prevenção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Né? A lei, em 1990, também foi criada a Lei 8.142, que é a lei que delibera sobre o funcionamento, o caráter, a participação da comunidade na gestão do SUS, sobre a redefinição das ofertas transferidas intergovernamentais dos governos. E é o que eu falei, se não tiver conselho, não vai ter fundo funcionando. Fundo Municipal de Saúde, onde que é uma conta específica, tem um CNPJ, e o governo deposita o dinheiro para a gente fazer as ações que a gente precisa. Em 1991, foi criado as comissões, que é a CIT. A CIT é a Comissão Intergestora Tripartite.
lá do lado do Ministério, onde autoriza também, faz o mesmo papel do Conselho. Nós temos a CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, onde a gente se reúne uma vez no mês com os 92 municípios para discutir assunto da saúde pública, o que está acontecendo, o que não está andando, o que precisa melhorar, isso aqui está errado, tira isso, bota isso. Então, nessa reunião da CIB, que é uma vez por mês, a gente participa, eu participo, e a gente discute todo o trâmite que tem que ser melhorado financeiramente, com mais chance das pessoas chegarem ao seu tratamento, melhorar as vagas, todo o recurso vem para isso, né? Então, em 1993 começou a sair as normas. Veio a NOB SUS 93, onde tinha as normas operacional básica do Sistema Único de Saúde. O que os municípios estabelecem normas e procedimentos reguladores com foco no avanço do processo de descentralização. Em 1996, saiu a segunda NOB, porque sempre nada vem perfeito, vem com falha, então vai se criando, né? Então, em 1996, foi criada a NOB 96, com norma operacional do Sistema Único de Saúde, onde a gestão plena municipal de saúde, ampliação da cobertura do Programa de Saúde da Família, aí foi criado Saúde da Família, nessa NOB já incluíram a Saúde da Família, onde eles pretendiam que os usuários, quando ele é ligado à saúde da família, a pretensão é que o médico passe a ser amigo da família e não o médico. Porque o próprio paciente, quando ele tem confiança no médico, ele já passa para o médico os aspectos que ele sente, como é a casa, a família. Então, vai ser uma coisa mais de ouvir o paciente, o usuário, para melhorar a saúde na atenção básica com a prevenção. Então, nós temos agente de saúde, né, que faz parte da saúde da família, que tem a obrigação de visitar os usuários uma vez no mês. Cada residência tem que ser visitada, saber como andam as coisas, está indo bem, está conseguindo isso, está tomando remédio direito, fazendo toda a prevenção da doença, né? Em 2001, saiu a NOB 2001, a norma também operacional da assistência à saúde, que com regulamentação da regionalização da assistência à saúde por meio da definição da divisão de responsabilidade entre estados, municípios na gestão do SUS. A regionalização é que o Ministério ele acha, como a saúde é muito cara, ele tem a opinião, por exemplo, Itaguaí comprou um mamógrafo. Mamógrafo é muito caro. Eu não sei nem como se sai uma verba. Eu já tentei aqui em Itaguaí uma vez comprar um mamógrafo e foi negado porque precisa ter 200 mil habitantes para ter um mamógrafo, porque é um aparelho caro. E, na regionalização, o que ele pretende é isso. Eu faço parte da região metropolitana 1, onde eu tenho 12 municípios, tá? Todos os municípios da Baixada, mais o Rio de Janeiro. Então, o que o Ministério pretendia com isso? Que a gente se reunisse, que, por exemplo, Itaguaí compra um mamógrafo, Seropédica não precisa ter mamógrafo, porque Itaguaí tem que servir, atender a população de Seropédica, que, juntando as duas, vai dar os 200 mil habitantes. Então, o que é regionalização? Aí, Seropédica vai comprar outro aparelho, lá, um teste ergométrico que Itaguaí não tem. Então, era a regionalização, essa era a pretensão dessa NOB, que fizesse uma regionalização. O nosso município, o nosso estado, Rio de Janeiro, nós temos 92 municípios com 9 regiões. Tá? Nós somos a Metro 1, tem a Metro 2, que pega Niterói, Itaboraí, tem a Baixada Litorânea, que já pega a parte de praia, tem a Serrana, que pega Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, tem a Médio Paraíba, que já pega toda a região do Médio Paraíba, Resende, começa em Piraí, vai para Barra do Piraí, tudo e assim
sucessivamente. Tem a Noroeste, que vai lá, já saindo lá em Itaperuna, a Norte, então são 9 regiões. O que ele pretendia, o Ministério, com a criação dessa NOB, é que as regiões se reunissem e discutissem entre si, olha, eu vou ofertar isso, você oferta aquilo. Mas, infelizmente, isso não funcionou muito bem, não, porque cada um está querendo o seu. Em 2002, nasceu a NOB, de novo, que é a Norma Operacional de Assistência à Saúde, ampliando, com a ampliação das responsabilidades dos municípios na atenção básica. Tá? Criação de mecanismo para o fortalecimento da capacitação da gestão do SUS. E, por final, em 2006, criou-se o pacto, que veio várias leis, onde tinha o pacto, foram criados Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa do SUS. São 3 pactos, as NOBs continuaram também tendo as suas regulamentações, mas, no final, nós paramos no PAC, onde nós temos 3 gestões. A gestão do SUS, né? A defesa do SUS, né? E a gestão da vida. No Fundo Nacional de Saúde, você tem uma consulta pública, qualquer um de vocês pode abrir o Google, botar FNS, e botar o estado que você mora, e o município vai apresentar todo o dinheiro que o Ministério está mandando para o município. Então, a gente tem condições de acompanhar também esse financiamento. Tá? E ali você abre, tem o portal ali já mostrando para vocês. Pode dar um zoom aí? Então, nós temos ali o ano de 2023, mês de outubro, Fundo Municipal de Saúde de Itaguaí, o CNPJ do Fundo, município de Itaguaí, nosso código do IBGE, e o censo de 2022, que a gente perdeu bastante população, nós estamos com 116, que está lá no canto, mas eu gostaria de mostrar aqui, nós temos o nosso prefeito, que está ali, Rubens Vieira de Souza, o secretário doutor Carlos Eduardo Carneiro Zóia, e o presidente do Conselho, Nilson Ivan de Oliveira Nascimento. Está ali junto da gestão, para vocês verem a importância da nossa igreja. Para participar no Conselho, a instituição tem que ter CNPJ, tem que estar registrada em cartório, não tem que ter dívida no governo, tem que estar correta. E os usuários, que são os 6 usuários, todos eles têm que apresentar a documentação. Eu não posso chegar lá, não, eu tenho uma associação, eu quero fazer parte. Não, apresenta a documentação, a ata de que você reúne. Né? Então, a nossa igreja foi eleita porque ela estava com a documentação toda em dia, o bispo apresentou toda a documentação, participou da conferência, os 3 dias de conferência, porque também tem que participar da conferência, discutir da política, e aí ele foi eleito, foi aprovada a cadeira para a nossa igreja nesse conselho. Então, vocês veem a importância que a gente tem. Né? E eu acho que a gente precisa de sentar e tomar nosso lugar mesmo, os evangélicos, porque o pastor Ivan já fez o testemunho aqui de como ele se sentiu, né, fraco, né? Desprezado e humilhado, porque as outras religiões e as outras instituições estão sentando com um grupo muito maior, e quando há uma proposta que você vota não, porque aquilo não faz parte do nosso conceito, aquela instituição que está com a cadeira cheia, vota e acabou, vai ser aprovado. Então, muitas coisas que podem acontecer hoje aí na saúde, com tudo que vem, para a gente engolir, é por causa que os evangélicos não tomam parte, não quer tomar parte. Não é política, gente. É defender a nossa fé, defender o nosso ideal. Né? Eu agradeço a vocês e eu encerro aqui. Bom dia. Eita ferro, coisa pra caramba. Graça e paz.
Que tremedeira, hein, meu povo? Não é não, Aline? Que responsabilidade. Carla, eu te entendo. Enfermeiro tem essa função de falar, de palestrar, mas é muito difícil. A gente está aqui, as pernas estão como? Tive que acelerar um pouquinho, porque Dona Dulce fala um pouquinho demais, ela sabe muito. Ela ajudou a criar o SUS. Ela não criou só a mim, criou o SUS. Eu tenho um irmão, achei que eu era filha única, mas eu tenho um irmão chamado SUS. E estou nele até hoje, né? Fluxos assistenciais fazem parte da regulação. Regulação é um conceito muito novo, né? Regulação, ela controla, ela monitora, ela gera acesso a exames, a consultas, e planeja também, faz auditoria e cria fluxos, que agora é muito importante. Vamos começar na atenção primária, que a atenção primária é a base da nossa pirâmide, que é a prevenção. Se a gente não fizer prevenção, a gente pode ter um AVC, pode precisar de uma ressonância, precisar de um cateterismo e um transplante. E aí, se a gente previne, a gente consegue amenizar algumas consequências, né? A atenção primária, resumidamente, ela tem unidade básica de saúde. Quem conhece o posto do Califórnia, aqui em Itaguaí, ele era assim antes, agora ele está com uma equipe de saúde da família, porque é um bairro muito populoso e povoado. Cada estratégia de saúde da família, ela precisa mais ou menos de 4.000 pessoas, uma média de 3.000 é o mais importante, e aí ela cadastra uma área específica e os agentes de saúde vão monitorando. Por que isso? Como a Dona Dulce falou, minha querida mãe, o médico ele precisa estar mais junto da família, como um enfermeiro. Então, na estratégia de saúde da família, a gente tem um prontuário único, a gente é acompanhado, e o agente de saúde que fortalece esse vínculo com a unidade indo na sua casa. Na atenção básica, a gente tem alguns programas assistenciais também que são divididos por município, tá? Tem município que esses programas assistenciais estão na atenção especializada. Especificamente, Itaguaí, o PAISMICA, que é o Programa de Atenção à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, Homem, Idoso, Tabagismo e Hiperdia, estão na atenção básica. Então, é importante a gente só, mais ou menos, saber dessa estrutura organizacional. Clínica da Família é um projeto do município do Rio de Janeiro, cuja estrutura é aquela estrutura metálica de UPA. Mas o programa é a mesma coisa de estratégia de saúde da família, que é um programa do Ministério da Saúde, né, onde a gente acompanha as pessoas no domicílio, tem um prontuário, enfim. Então, o município de Itaguaí, como Seropédica também, foi contemplado com uma clínica da família, que é um projeto do Rio. Essa clínica da família lá em cima, na Pedreira, né, mas é a única que tem em Itaguaí, o resto é tudo unidade de estratégia de saúde da família. É só uma questão de nomenclatura e estrutura física, então, se vocês quiserem chamar de clínica da família, também não tem problema nenhum, mas só para saber que é do município do Rio de Janeiro. A clínica da família no município do Rio de Janeiro, ela funciona de 8 às 20 e aos sábados. E você ainda tem, como unidade de referência, você tem como pesquisar no site, ali, ó, Prefeitura, Web, onde ser atendido. Quando você coloca o seu endereço, ele já te mostra. Um dia, Itaguaí e Seropédica ainda vão ser assim. E aí, isso aqui é muito básico. Eu não vou ler um por um, porque esse é o básico e a gente vai passar rápido, tá? O usuário chega na unidade de saúde, consulta com o médico, e aí ele faz os encaminhamentos. Receita, especialidade, exames. Para quem não sabe, a gente tem no município um laboratório municipal, e aí você tem o pedido, se você quiser, a estratégia de saúde da família marca para você. Se você não quiser, você vai no laboratório municipal, que é ali onde era a antiga Vet Center, e faz. A estratégia de saúde da família vai orientar qual que tem que autorizar na Secretaria de Saúde e qual que você pode ir lá direto. Normalmente, os mais especializados, hormonais, precisam de autorização prévia, tá? Para exames fora do município, tem que ir na CAP, né, que é aquela salinha que tem lá embaixo da Secretaria de Saúde, para autorizar e regular em outros sistemas, que são os sistemas estaduais. Encaminhamento para a especialidade, a própria clínica da família ou estratégia de saúde da família também agenda através do CISREG, tá, gente? Por favor, confiem, porque o CISREG é um sistema de regulação, ele é do Ministério da Saúde, mas ele é um sistema online e todo mundo pode usar nos seus municípios, se você quiser. A gente já tem aqui em Itaguaí, a gente tem em Seropédica, e aí, enfim, vamos desmistificar o CISREG. O CISREG não é só para o Hospital Federal, inclusive agora ele até já saiu dos hospitais federais.
Atenção especializada. Aqui no município, basicamente, a gente tem o Centro de Especialidades Médicas Municipal, o Centro de Especialidades Odontológicas, Reabilitação Pós-Covid, e aí a gente tem um CEF, que é o Centro de Fisioterapia e Fono, mas a gente, dentro disso também, a gente tem as especialidades de fisio, fono, nutrição e saúde do escolar, tá? A rede de saúde mental, ela é um pouquinho separada, porque ela é um pouco maior, mas ela também está na atenção especializada, tá? Compreende o ambulatório, os CAPs, a residência terapêutica. Para quem não sabe, depois da reforma psiquiátrica, os sanatórios fecharam, e aí algumas pessoas ficaram sem ter onde morar, e aí a gente tem esse programa de residência terapêutica. Não é para todos os pacientes psiquiátricos crônicos que não têm residência, mas a gente consegue atender um ou outro com um pouco mais de conforto. Para atenção especializada, a mesma coisa, vai ser atendido na unidade de saúde, via CISREG vai ser agendado para consulta médica especializada no SEMES. Se tiver alta da especializada, retorna para a saúde da família, por favor, porque é onde acompanha todo mundo. E eu acabei repetindo ali. Exames laboratoriais, mesma coisa, só que como são exames especializados, vai precisar autorizar na Secretaria de Saúde. Então, leva lá na CAP, 2 dias, autoriza e pega de volta e faz direto no laboratório municipal. Tá? Os exames fora do município, mesma coisa, vai fazer o exame fora do município, tem que autorizar lá na CAP. E os de dentro do município, o CISREG municipal também agenda. Tá? Rede de urgência e emergência. A rede de urgência e emergência é um pouquinho mais complexa, porque ela inclui a UPA, né, as unidades de pronto atendimento. Aqui em Itaguaí a gente tem Chaperó e Vila Geni, se eu não me engano, tem mais uma que funciona 24 horas, mas são pequenas urgências. Aconselho que nas pequenas urgências procurem ou a UPA ou as unidades de pronto atendimento, porque o hospital, ele realmente, como ele é de uma complexidade maior, ele atende casos mais graves, né, trauma e tudo mais. Dentro disso, a gente tem o hospital, o serviço de atenção domiciliar tipo 2 e 3, porque ali está 1 e 3, mas a gente tem... O 1 já é a estratégia de saúde da família, tá, gente? É a atenção domiciliar. O 2 e o 3 são do SAD. O SAD, ele é como se fosse a antiga internação domiciliar, né? Aí o paciente, quando está internado, ele pode ter alta com indicação médica de continuar essa hospitalização no domicílio. Para os casos de antibiótico terapia, um idoso com pneumonia, que não tem mais por que ficar ocupando o leito, ele pode ficar internado em casa fazendo antibiótico terapia venosa por mais 7 dias, e o SAD, ele pode eleger esse paciente. E tem a atenção domiciliar 3, que é home care. Infelizmente, isso a gente não tem, porque onera muito o município em questão de equipe, né? Home care, você precisa 24 horas, um técnico de enfermagem lá, um enfermeiro, e revezando, e toda uma equipe. Então, o que é feito? Home care, normalmente, nos municípios, a gente terceiriza, porque tem equipamento, tem manutenção e tem pessoal. Aí sai um pouquinho mais caro. Tá? Dentro da rede de urgência e emergência, a gente ainda tem o SAMU. Lembrando que o SAMU não é nosso, ele é regional, né? Porque com a descentralização e regionalização através do SUS, o SAMU ficou concentrado em Nova Iguaçu, mas a gente tem uma base descentralizada com algumas ambulâncias e que aí dá o suporte mais rápido para a gente. Mas, quando a gente liga para o 92, a gente liga para Nova Iguaçu. E aí eles direcionam de acordo com o endereço. A diferença de urgência e emergência, gente, isso é muito importante saber, por favor. Todos os dois necessitam de atendimento rápido e quase que imediato. Urgência, tem pedido médico que o médico coloca urgência, mas ela não apresenta risco iminente de vida. Tá? A emergência já apresenta risco iminente de vida. Então, se é uma criança com dor de garganta, naquele momento, ela pode ser uma urgência, mas se tem uma febre alta, ela já pode ser uma emergência. Que a febre pode levar à convulsão, a convulsão à parada cardiorrespiratória e a criança pode vir a óbito. Tá? Então, um exemplo que ninguém gostaria de ter, mas é um exemplo bem palpável para que a gente possa entender. Isso é o fluxo do Melhor em Casa que eu já falei, né? O paciente tem alta do hospital de referência e ele aí é referenciado mesmo com encaminhamento para o serviço de atenção domiciliar. O SAD, ele fica dentro do hospital, tá? É só procurar a equipe. E são 2 equipes, uma de EMAD e uma de EMAP. A EMAD tem médico, enfermeiro e técnico que vão avaliar o grau de elegibilidade desse paciente
Não são todos os pacientes que precisam de internação domiciliar, tá, gente? Só quem tem indicação médica. E o EMAP é a equipe de apoio que tem psicólogo, nutricionista, serviço social, fono, físio e acho que só. Tá? Mas aí eles vão avaliar através da equipe e vão eleger se o paciente é elegível ou não, e se for, eles vão acompanhar por um tempo determinado, e se não, eles vão referenciar para a ESF, para que a ESF acompanhe no domicílio. Esse é o fluxo de urgência e emergência. Então, assim, esse é um pouquinho mais difícil de entender, porque quem não é técnico não vai saber classificar o grau em cores, mas, o usuário, o bombeiro ou o SAMU, sempre tem demanda e eles vão encaminhar para a unidade de urgência e emergência. O que encaminhar para quê? O bombeiro e o SAMU, normalmente, eles já trabalham com essa classificação de risco em cores, que é uma classificação de risco de Manchester. Ela foi criada justamente para isso, o Ministério da Saúde adotou, e tem 5 cores que a gente classifica de acordo com sinais, sintomas e sinais vitais do paciente. Mas, para leigos, grandes emergências, trauma, acidente, histórico prévio de AVC, está com a pressão muito alta, dor no peito, vai para o hospital, por favor, porque lá é um lugar de grandes emergências. Dor de garganta, furúnculo, por favor, furúnculo, vamos para a ESF, gente, se não tiver com febre, porque vai ficar 4 horas para ser atendido na UPA. E aí vai passar uma pessoa forte, grande, na frente de vocês, e vocês vão falar, gente, mas eu estou com dor há 7 dias, mas essa pessoa está andando, mas está com a pressão 19, tem o direito de passar na tua frente, mas você não vai saber, você não pode perguntar. É igual pessoa com deficiência, a pessoa está na fila da prioridade, você não vai falar, qual é a sua prioridade? Né? Ele vai falar, eu sou autista nível 1, eu tenho deficiência auditiva 100%, ele não tem que justificar. Né? Então, tem coisas que são mais básicas que a gente pode já ir diferenciando. Tá? E aí, quando a gente chegar numa unidade de urgência e emergência, a gente tem acolhimento com classificação de risco, o acolhimento pelo técnico de enfermagem referindo os sinais vitais e o enfermeiro fazendo a classificação de risco de Manchester em 5 cores. Tá? Na UPA, por exemplo, a gente tem, no hospital também, tá? Só que no hospital é bucomaxilofacial e na UPA é um dentista. A gente tem emergência odontológica, tem as consultas de urgência sem observação, né? E tem as pessoas que ficam lá aguardando o resultado de exame, tem as pessoas que ficam em observação 24 horas, que aí ou vão para a sala amarela ou para a sala vermelha, ou vão ser transferidas, e as grandes urgências, quando chegam, é que dão trabalho, porque aí a gente tem que regular para fora no vaga zero, ou ver se o hospital tem vaga, isso é bem complicado. Tá? Por isso que, às vezes, eu peço, vai direto para o hospital, vai direto para a UPA. Assistência hospitalar, eu só dei um breve resumo do que tem aqui no hospital, que a gente tem clínica, cirurgia ortopédica, e a gente tem um hospital geral, porque a gente tem todas essas especialidades, né, diferentes, por exemplo, do INTO, que é um hospital especializado em traumato, ortopedia. Tem o setor de regulação, que a gente faz as transferências. Esqueci de colocar ali, não, na verdade, quando a gente faz as coisas para Jesus, tudo é mais difícil. 3 horas da manhã, os slides estavam todos apagando, eu tive que escrever isso várias vezes. A gente também tem leito de CTI, isso é uma vitória aqui no município, tá? Hoje a gente faz parte de um hospital de médio porte, porque a gente tem mais de 50 a 151 leitos e tem leito de CTI, graças a Deus. E temos cirurgias de urgência também. Tá? E aí eu botei que as UPAs e os CERs são as novas portas de entrada mesmo, é para filtrar e no hospital ser só paciente mais grave. E a gente não pode deixar de falar do Outubro Rosa. Né? Câncer de mama está aí. Essa é uma campanha que foi criada há muito tempo para a conscientização do câncer de mama, e o câncer de mama ele acomete mais as mulheres em todo o mundo. Apesar que homem também tem mama, tá, gente? Só não desenvolveu como a nossa e não dá de mamar, não tem amamentação. Mas homem também tem câncer de mama e corresponde a 1% de todos os casos. Então, isso serve para mim, para você, para o seu pai, para o seu esposo. Né? Para o Brasil, em 2023, foram estimados 73 mil casos, gente, é muito caso de câncer de mama. Ocupa a primeira posição em mortalidade, né? E a maior parte dos casos ocorre a partir dos 50 anos, que é quando a gente tem um indicador que a gente precisa cumprir de executar a mamografia, de 50 a 69 anos. TM, eu tenho 30 anos, eu tenho histórico familiar, preciso fazer a mamografia. Não sei, vai se consultar no médico e ele vai dizer.
tá? Porque a partir de 35 anos com histórico familiar, é protocolo você fazer. Mas se realmente não for um nódulo que você tem, você vai ser avaliado e vai fazer uma ultrassonografia de mama. Mesmo quando a gente faz uma mamografia e tem algum achado não tão importante, a gente também controla com a ultra de mama. Tá? Por favor, gente. Principais sinais e sintomas: caroço, né, que é um nódulo geralmente duro, fixo, e ele não dói. Alguns doem, mas porque tem outras coisas associadas, mas quando é indolor é mais preocupante. Pele avermelhada, a pele fica parecendo uma casca de laranja e alteração no mamilo. Também tem gente que sai líquido, tá, do mamilo. A gente tem, o autoexame da mama, ela começa com a gente se olhando no espelho, gente. A gente precisa se olhar no espelho mais vezes. Se olhando no espelho, você sabe qual é a sua mama maior, qual a posição do mamilo, qual o tamanho das suas mamas. Por quê? Se uma aumentar mais do que a outra, olha, a minha esquerda era maior, mas a direita está maior agora. Você vai saber que tem alguma coisa anormal, minha gente. Vamos lá, né? Está saindo, espreme o mamilo, está saindo líquido, secreção, não está amamentando, não é normal. Vamos procurar o posto de saúde. Né? E aí a gente tem no autoexame das mamas, primeiramente se olhar no espelho, depois elevar o braço da mama que você vai palpar. Vai palpar a mama esquerda, braço atrás da cabeça, palpa com a mão direita, movimento circular suave. Pode palpar em pé, pode palpar no banho, pode palpar deitada. Por quê? No banho o sabonete desliza, deitada a mama esparrama. Principalmente quem tem mamas maiores. Quem tem mamas menores também, porque quando você está deitado você tem uma proporção maior, né, para poder palpar. Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou aí. Bom dia. Difícil falar depois dessas pessoas aí, né, importantes, com tanto conhecimento, tanta bagagem. A gente que estudou um pouquinho, né, sobre as questões de saúde, né, ouvir assim com uma riqueza de detalhes e uma facilidade, né, de falar dos processos, né, de como funciona. É muito gratificante. A gente vai falar um pouquinho sobre saúde do homem, né? Novembro está aí. E os meninos não gostam muito de ir ao médico, né? Os meninos têm um pouquinho de dificuldade de se constar, né? De passar por algum atendimento. É só lá em casa que isso acontece, gente? Então, aí dá uma passadinha de mal, né? Eles acham que vão morrer, né? Mas, assim, voltando, tirando as brincadeiras, né? Tanto a Tieme, né, como a dona Dulce e o pastor Ivan falaram muito sobre a questão da prevenção, né? A gente atua, né? O SUS está aí para cuidar e tem toda uma estrutura que começa ali da base, e a base é justamente a prevenção. E hoje a gente veio falar um pouquinho sobre como que a gente pode prevenir, né, o câncer de próstata. Então, novembro, né, assim como tivemos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, uma campanha que foi criada em 2003, e é para poder incentivar, motivar que o homem cuide da saúde, né, não só da próstata, né, mas da saúde como um todo. No dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate, né, ao câncer de próstata, e é um mês que a gente tira para falar muito sobre o tema, né? A gente tem uma estimativa, o INCA tem uma estimativa de mais de 70 mil casos de câncer de próstata só no ano de 2023, então equipara-se também ao câncer de mama, né? E é o câncer que mais mata o homem, né? Ele fica depois do câncer de pele, melanoma. O diagnóstico precoce, né, ele pode curar aí em mais de 95%, né, de chances de cura. Antes da gente entrar nos detalhes aqui do câncer de próstata, né, a gente sabe quais são os principais inimigos da saúde masculina. Então, hoje, o homem adoece mais por conta de hipertensão, né? A hipertensão é uma doença que ela é hereditária, mas ela também pode ser adquirida através dos hábitos de vida, né? Consumo excessivo de sal, falta de atividade física, má alimentação. O infarto também é uma doença que acomete muitos homens. Diabetes, que são as três principais doenças crônicas hoje aí que
que a população mais adoece, e a depressão. Depressão, gente, a mulher, né, ela é diagnosticada num índice maior de depressão, só que o homem, ele tem agravos maiores. A taxa de suicídio de homem é maior do que de mulher. Então, a gente precisa estar atento em relação a esses fatores, a essas doenças. Falando já da próstata, o que é próstata? Vamos lá. A próstata é uma glândula, né, que os homens têm, ela fica localizada abaixo da bexiga, ela é bem pequenininha, pesa cerca de 20 gramas, e a função dela é produzir parte da secreção do sêmen. A partir de 40 anos, essa próstata ela vai ter um aumento que a gente chama de aumento benigno. Então, ela pode aumentar. Esse aumento ele precisa ser acompanhado. Não quer dizer que toda próstata que aumente vai virar um câncer. Por isso que a gente precisa de acompanhamento. E aí, quais são os fatores de risco, né, para o câncer de próstata? É a idade, em primeiro lugar. Por isso que, a partir dos 40 anos, o homem precisa ficar mais atento aos sinais e sintomas, né? A partir dos 50 anos, aumenta mais as chances. Histórico familiar, então, se você tem histórico, né, de pai, avô, irmão, que teve câncer de próstata, já é um sinal de alerta para você começar a se cuidar. E excesso de peso e má alimentação. A gente vai estar falando tanto sobre isso, né? A gente precisa mudar os nossos hábitos de vida. A gente tem adoecido bastante, né? E pela boca, né? A gente se envenena aí. Por isso que é importante a gente fazer as visitas regulares ao médico, para que o médico te avalie, veja os seus fatores de risco, se você precisa fazer algum exame mais detalhado. A gente vai falar agora um pouquinho dos sinais e sintomas, né? O que o homem pode vir a sentir que chama atenção e precisa procurar atendimento médico. Dor e ardor ao urinar, dificuldade de urinar, está com vontade de fazer xixi, só que o xixi demora a sair. O jato de urina fraco, você demora para terminar de fazer o xixi. Dor óssea, e nesse caso, né, já é um sintoma já da doença já avançada. Presença de sangue na urina e maior frequência urinária à noite. Né? Isso pode ser tanto para o câncer, até para outra doença, essa questão do aumento, né, da frequência urinária. Só que são sinais, gente, que a gente não pode deixar passar batido, né, os homens. Então, se tiver algum desses sintomas, de repente é uma infecção urinária, de repente você pode ter um cálculo que está obstruindo aí o canal da urina, então precisa ser avaliado e buscar um atendimento. Eu vou falar primeiro aqui do diagnóstico precoce. A gente faz um rastreio, né, através do atendimento, exames preventivos, né, que é o PSA, e o exame de toque retal. Então, o médico vai avaliar a necessidade de você fazer de acordo com seus sinais e sintomas. Se tiver confirmação diagnóstica, ele pode pedir outros exames para complementar esse diagnóstico, e também vai indicar os tratamentos possíveis. Pode envolver quimioterapia, radioterapia hormonal. Para fazer o exame de PSA, que é um exame de sangue, precisa estar 3 dias sem ter relação sexual para poder colher o exame de sangue e sem praticar atividade física. E aí, para fechar, né, a gente precisa ter equilíbrio. A nossa saúde, a nossa vida como um todo, a gente precisa de equilibrar, né, o físico, o emocional e o espiritual. Não dá para andar só por um lado. Né? Eu vou cuidar só da minha saúde física, eu vou fazer bastante academia, eu vou me alimentar direitinho, mas eu não vou cuidar da minha mente e não vou cuidar da parte espiritual. Então, a gente precisa equilibrar esses pilares para que a gente viva melhor. Então, tira um tempinho para você ver o que você pode melhorar da sua saúde física. É a alimentação? É iniciar uma atividade física? A gente tem hoje diversos mecanismos, não dá mais para dar desculpa,
né? Então, se a gente não tem dinheiro para pagar uma academia, você pode fazer uma caminhada, você pode olhar um vídeo no telefone de atividade física e você fazer dentro de casa. Você pode tirar um tempo, passear com o cachorro, pegar o filho, tirar essas crianças do telefone, da televisão, botar também para praticar atividade física. A parte mental, infelizmente, né, nós temos adoecido muito da parte mental. E, às vezes, as nossas crianças já estão ficando aí com sinais e sintomas de adoecimento mental e nós não estamos percebendo. Então, vamos olhar mais, né, para os nossos sentimentos, para as nossas necessidades, e entender o que é que o nosso corpo precisa. A tia me falou essa questão de se olhar, né, se olhar no espelho. Então, às vezes não é só a mulher, às vezes o homem também não se olha, gente, não se percebe, não vê se tem diferença no corpo, o que está alterando, o que vocês podem estar mudando. Então, vamos nos observar um pouco mais, não só fisicamente, né, mas também lá dentro da mente. Se você está precisando de ajuda, busque ajuda. Não fique sozinho, né? Procura alguém para conversar, marca um gabinete com os nossos pastores, busque ajuda. E a parte espiritual, né? Quem sou eu para poder falar, né? Nós temos aqui uma igreja, né, que fala muito sobre a palavra. Nós temos o melhor livro de autoajuda aqui dentro, que é a Bíblia. Então, vamos praticar, né? Lá a gente encontra tudo, né, sobre como a gente cuida da vida financeira, da nossa vida física, da nossa família, dos nossos negócios. E vamos estudar um pouquinho mais, né, esse livro tão importante aí, o livro da vida. Queria agradecer a todos, desculpa o nervosismo. Ótimo dia para vocês. Eu sei que são muitas informações num dia, né? É apenas um geralzão, para você ter um pouco de ideia de estrutura, de saúde, de fluxo, enfim. Falamos aqui um pouquinho de outubro rosa, novembro azul, e que você possa entender que Deus criou você corpo, alma e espírito. Amém? Então, tem coisas que se resolvem no mundo espiritual. Tá? Se uma pessoa estiver endemoniada, né, a gente chama aí, eu digo chamar alguém, pode ser você mesmo, né? Uma pessoa de oração, convida no altar, vai botar a mão na cabeça da pessoa e vai expulsar o demônio. Tá? Isso é um problema espiritual. Tá? Mas um problema de saúde tem que se tratar também com as ferramentas da saúde. Né? O pastor Ivan deixou aqui até uma sugestão para um próximo tema, que nos próximos, tá? Que a gente não tem data ainda, nós não vamos pegar assim uma porção de coisas, vai pegar um tema e trabalhar um tema, né? Que aí vai ficar, vai poder ter mais tempo para esgotar assim sobre aquele assunto. O pastor Ivan sugeriu saúde mental, né? De repente traz alguém, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, alguém que entenda dessa parte de saúde emocional, saúde mental, para falar sobre isso, porque Deus te criou com alma, amém? E a alma é o seu emocional, tá? E sabemos que hoje existem muitas doenças psicossomáticas, não é isso? Começa na mente, daqui a pouco o corpo está sentindo aí dores para todo lado, e alguém vai dizer, então deixou de ser igreja, porque uma vez ou outra tem palestra de saúde, tá? Mas Deus criou você corpo, alma e espírito. Na Bíblia, o apóstolo Paulo disse para Timóteo, olha, toma aí água não pura, bota um pouquinho de vinho nela. Era um tratamento, podemos dizer, fitoterápico, né? E aí, para que ele melhorasse aquelas frequentes dores no estômago. Então, nem sempre foi usado a oração só. Tá? Lucas era médico, amém? Doutor Lucas. Então, que você possa cuidar do templo do Espírito Santo. Você pode dizer assim, eu sou templo do Espírito Santo. Né? Diga, meu corpo é templo do Espírito Santo. Que você venha cuidar do seu corpo. Amém? Teve um grande pregador, só quero dizer isso, um grande pregador, um avivalista, Robert Murray.
ele era um escocês, morreu com 29 anos. O homem pregava mais do que multidões, ia para assisti-lo pregar. Mas ele morreu com 29 anos, e ele na cama, ele escreveu o seguinte, ele disse assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso mais levar a mensagem. Com 29 anos, ele morreu. Por que ele morreu? Ele na cama, ele admitiu que ele foi assim, espiritual, ele correu, ele pensou no reino, mas ele não cuidou do corpo, que ele considerou, o meu corpo era um cavalo, que servia para levar, mas eu matei o cavalo, e agora já não posso mais levar a mensagem. Então, Deus quer que você se cuide, Ele quer que você cuide da sua alimentação, faça atividade física, vá ao médico, faça os exames que tem que fazer. Tá? Um obreiro nosso aqui, muito tempo atrás, falou assim: bispo, eu já tenho mais de 70 anos, eu nunca fui no médico. Aleluia! Ele nunca tomou nem remédio para dor de cabeça, ele falou. Nunca. Glória a Deus. Tá? Isso é uma glória. Teve um que falou para mim: eu nunca dei rosa à minha esposa, nunca. Pode perguntar a ela. Aí ela, pastor, nunca recebi nenhum tipo de flor. Viu? Aleluia. Tem muita gente que se orgulha de coisas que não está na Bíblia, né? Então, você precisa se cuidar, amém? Então, que Deus abençoe aí, tá? Todos, né, que participaram aqui da apresentação, pastor Ivan, a dona Dulce, a Tieme, a Carla, tá? Que Deus abençoe todos aí que apoiaram, a equipe técnica, e teremos próximos aí, tá? Então, cuide-se em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora pelas ofertas, tá? Deixa eu ver só se eu não... Aqui eu estava com os nomes, né? Pastor Felipe é dentista, Carla é enfermeira, Tieme enfermeira, dona Dulce trabalha com gestão de saúde, pastor Ivan é do Conselho de Saúde, a Aline, né, é fono, a Patrícia, né, bacharel em Educação Física, e também, dentre outras coisas, e ela também é presidente do Conselho, tá, de Educação Física, né? A Cleusia é psicóloga. Então, nós temos aqui muita gente envolvida nessa parte de saúde. Amém? Que Deus abençoe. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento na tua casa. Pai, poderíamos ter aqui muito mais pessoas para cuidar da saúde espiritual e também física. Mas é bem verdade que o Senhor diz que a porta é estreita. O Senhor chega a dizer que poucos são os que entram pela porta correta. A maioria prefere entrar pelo caminho da reclamação e da murmuração e do desespero. Mas obrigado, Senhor, porque nessa igreja local nós temos aqui um altar que estamos abertos para um cuidado integral, um cuidado com o corpo, com a alma e o espírito principalmente. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, porque eu creio, muitas informações relevantes foram dadas aqui. Obrigado pela vida dos teus filhos que trabalharam de forma acentuada para que essa manhã acontecesse. E eles doaram aqui parte do seu tempo, dos seus conhecimentos, para servir o Senhor com os talentos que eles receberam. Que o Senhor abençoe, livre eles de toda a retaliação do diabo. Que o Senhor, meu Pai, abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Que mais temas aqui sejam abordados, tanto na área da saúde, como em outras áreas, sobre, Senhor, inteligência financeira, segurança pública, Pai, temas que nós precisamos ter conhecimento. Que essa igreja seja um local onde informações preciosas sejam compartilhadas para a honra e glória do teu nome. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Deus vai fazer
muito